Juscult, uma produção em conjunto com o Instituto de Advogados de Minas Gerais. Apoio cultural, Cicobi Jus MP, a cooperativa de crédito dos integrantes do Poder Judiciário e do Ministério Público de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente com esse projeto, nós estamos juntos com esse projeto, junto com o Instituto dos Advogados de Minas Gerais, fazendo o Juscult, são assuntos da sociedade, né, que às vezes a sociedade não tem, as pessoas não têm esse costume ou esse hábito de entender como é que tem funcionado as relações do direito, né, e das pessoas, né. Então, muitas novidades no campo do direito, como a pauta que a gente vai ter hoje, que é direito penal, envolvendo o direito médico também. É muito importante, muito salutar que a gente discuta todos esses assuntos aqui e principalmente com essa parceria nova com o Instituto dos Advogados de Minas Gerais, que traz para a gente, né, essas discussões de forma técnica, mas também com um olhar, né, para que a população e as pessoas que nos assistem aqui e na região metropolitana de Belo Horizonte e também pelos áudios da Rádio Cultura de Curitiba, entender como funciona toda essa dinâmica, né? E para falar sobre isso, a gente está recebendo aqui o Dr. José Arthur Calil para a gente tratar desse assunto de direito penal em medicina. Isso é muito importante, né? Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Betão. Agradeço também ao Instituto dos Advogados de Minas Gerais, agradeço a TV Banqueta. Vai ser um prazer bater um papo sobre esse tema tão importante e atual. Muito atual, né? E às vezes as pessoas desconhecem, né? Mas é uma... Bom, pelo menos aqui no programa a gente já tem essa dinâmica de discutir alguns assuntos pertinentes a isso também. Já discutimos em outras épocas, mas agora a gente está trazendo também à luz da tecnicidade, né, do direito, também tentando mostrar para as pessoas que não é nem um bicho de sete cabeças, e as pessoas também, tanto no campo das pessoas que se sentem prejudicadas ali no campo da medicina, como também para os médicos, né, que eu acho que é tudo muito importante, ainda mais nos dias que a gente tem vivido, né, de judicialização de tudo, né. Calil, queria te perguntar primeiro, Arthur ou Calil? Calil. Calil, né? Queria te perguntar primeiro, quais os crimes estão elencados quando a gente fala de direito penal e medicina? Quando nós falamos em exercício na medicina, pelo fato do profissional da saúde estar envolvido num tratamento à saúde, nós vamos pensar naqueles crimes contra a integridade física, contra a vida, crimes de lesões corporais, aborto, mas também aqueles crimes que só o médico pode cometê-los, porque existem deveres inerentes a essa profissão que os fazem agentes de alguns delitos. Por exemplo, a notificação de algumas doenças infecto-contagiosas, ele é obrigado a oficiar a algumas instituições públicas, e se ele não o faz, ele responde por isso, né? Mas também temos uma questão de atestados ideologicamente falsos, e o dia a dia do exercício da medicina invariavelmente vai levar o profissional a um problema ou outro, até porque é uma prestação de serviço de saúde que é feita em cadeia ou por compartilhamento com outras equipes também de prestadores dessa área. Então os problemas sempre acontecem, e até porque estamos falando também da interação de pessoas, a má comunicação também contribui para a ocorrência desses problemas, a questão de uma estrutura eventualmente deficiente, inoperante de alguma instituição de saúde contribui, né, dentre outras várias questões. A judicialização nesse campo também se tornou uma coisa, como outras áreas da vida também, virou uma coisa rotineira, vamos dizer assim, não rotineira no sentido de qualquer coisinha você vai judicializar, mas aumentou muito essa condição de judicialização. Olha, muito, sobretudo nessa área de demandas em face de atos médicos, tá? Houve um levantamento por parte do Conselho Nacional de Justiça no sentido de que
de 2023 para 2024, as demandas aumentaram cerca de 500%, mais de 500%. E por quê? O Conselho Nacional de Justiça possui os códigos para identificar o tipo de demanda. Então, as ações relacionadas a demandas por atos médicos cresceram demais, né? No ano anterior, 23, era cerca de 12 mil e pouco, e depois esse contingente passa aí para mais de 100 mil ações em andamento sobre esse tema. É um desafio para os médicos, né? Um desafio. E para os hospitais também, né? Sim, um desafio incrível, porque os problemas ocorrem em múltiplas áreas. Então, às vezes, uma questão de indenização por dano moral, por dano material, vai resvalar na área criminal, né? Então, às vezes, uma cirurgia que, infelizmente, é mal sucedida, ou um risco cirúrgico que não é bem feito, que pode agravar o quadro de melhoria ou de recuperação após a cirurgia, isso pode identificar uma prática de um delito, lesões corporais. A questão, por exemplo, do aborto legal, que é aquele em que o médico pode interromper a gravidez, seja em razão de estupro ou por perigo à vida da mãe, também é um tema que esbarra em preconcepções de ordem religiosa, de ordem política. Existe uma dificuldade própria nessa área do atendimento à vítima. O médico, inclusive, ele pode se recusar a fazer um procedimento que está aparentemente em desacordo com a sua consciência moral. Isso é lícito por parte do médico. O Conselho Federal de Medicina, ele também editou no ano passado uma resolução que proibia todo o médico em fazer aquele procedimento de assistolia, né, que era usado normalmente em gravidezes avançadas, em que antes de tirar o feto, numa situação de aborto legal, como o resultante de estupro, o médico podia, né, fazer um procedimento pouco invasivo e aplicar uma solução, cloreto de potássio, e aí os batimentos e respiração do feto cessavam, e com isso, quando havia a prática dessa interrupção da gravidez, o feto já não tinha aquelas reações vitais, que isso comprometia muito o ato e trazia um maior sofrimento ainda. Então foi editada essa resolução foi questionada no Supremo e se encontra suspensa por parte de uma decisão monocrática. Então, como o tema é difícil, né, para o profissional médico. E no direito? Como é que isso tem esbarrado no direito? Porque para tudo isso existe uma dificuldade também jurídica, né? Porque você tem direitos constitucionais, sim, que são antagônicos, e acaba dando antinomia, que é esse batimento, essa tromba de normas. Como é que nós podemos pensar o direito para regulamentar toda essa situação, ou pelo menos tentar apaziguar socialmente toda essa situação? O direito sempre ele não é capaz de acompanhar a dinâmica da vida. Então os fatos surgem primeiro, depois vêm os valores, as mudanças de valores e posteriormente alguma alteração do direito, seja pela via da jurisprudência, seja pela via de uma legislação. E no caso do direito penal médico, nós temos também de acompanhar atentamente as resoluções do Conselho Federal de Medicina, né, que é o órgão responsável por orientar a atividade desses profissionais da saúde. Então, nós temos assim, um dever de fiscalização por parte dos conselhos e eles estabelecem essas diretrizes, né? E o sistema de justiça
penal, sobretudo, é extremamente falho. Vamos falar que não existe, por exemplo, uma câmara especializada, um órgão colegiado de juízes ou desembargadores especializado em direito médico para julgar uma questão. Então, o juiz ele não tem a formação que poderia ter através de uma especialidade para julgar um caso. Muitas vezes ele não entende, as ciências não se conversam bem, né, a medicina e o direito, e por mais que tenhamos trabalhos periciais, o sistema de justiça penal faz com que um juiz, por exemplo, possa acolher ou não um laudo. Então, ele pode ter uma opinião diferente daquela de um expert, né? Uma pessoa com formação médica vai dar uma opinião sobre o assunto, o juiz não é obrigado a acolher aquela opinião, né? E, às vezes, são processos extremamente complexos, que demoram muito tempo para serem julgados, e é um processo em que a justiça tem muita dificuldade para julgar, é difícil uma causa como essa. E essas questões de judicialização de procedimentos? Você tem procedimentos que é coberto, que não é coberto, tem... Dentro desse arcabouço de coisas que vem para vocês também, vem para os advogados, né, da área, vários outros questionamentos também, né? Como é que lidar com isso? Aí você vai transacionar com o direito consumidor, com o direito penal, com o direito civil... E assim, eu vou sempre ficar na minha praia, que é a advocacia criminal. Sim. Mas é assim, como é que funciona um espírito de um juiz, né? O juiz recebe uma demanda, às vezes uma demanda urgente e uma demanda justa, né? Às vezes é a busca de um medicamento ou determinado tratamento, ele verifica a gravidade. Então, o juiz é uma pessoa que fica sensível a determinados temas que são muito caros à sociedade, né, e àquela pessoa. Ele, geralmente, ele vai ficar mais inclinado em atender aquela demanda. É o caso, por exemplo, também, num outro aspecto, né, quando lhe vem a notícia de uma eventual violência doméstica, também é um outro assunto que o juiz ele fica tocado pelo problema e, normalmente, ele concede. É o que a gente tem verificado, tá? Também, esse excesso de judicialização, de ações de indenização, gera um temor nas instituições prestadoras de saúde, né? Ninguém quer ter um processo contra si ou contra o local onde trabalha, e aí as pessoas se cercam, às vezes, de muita burocracia, às vezes desnecessária, e que a lei dispensa. Então, por exemplo, a gente estava conversando sobre a questão do aborto legal, não precisa de ter, por exemplo, um boletim de ocorrência falando que houve a prática de um estupro, etc. Isso é desnecessário, a lei penal não exige isso, tá? Então, mas para fazer um procedimento desse, imagina uma interrupção de gravidez, um hospital, uma instituição de saúde vai querer ficar confortável em termos de provas, né, demonstrações de fato e etc. Então, às vezes, eles dificultam acesso a esse tipo de procedimento que é legal, que é acolhedor, que é de dignidade humana, né, da mulher que sofre uma violência sexual. E, às vezes, vai exigir coisas que a lei não exige. Você precisa de um boletim de ocorrência, você precisa de uma autorização judicial. Não precisa. Então, o excesso de demandas no judiciário faz com que as instituições se cerquem de cuidados e burocratizem o procedimento e, por essa questão, as vítimas, por exemplo, de estupro, ficam até desestimuladas a procurar. Aí eu te pergunto, Calil, eu acho que é importantíssimo a gente fazer essa colocação. Se o hospital exige procedimentos que legalmente não precisam ser exigidos e retarda todo um processo, ele também pode sofrer algum tipo de sanção? Olha, ele poderia sim, poderia, porque por uma omissão ele pode causar um dano apreciável na saúde de alguém, certo?
E às vezes, no caso, a gente fala da gravidez que é resultante de estupro, de violência, é uma coisa extremamente séria, porque o tempo vai passando, a gravidez vai se desenvolvendo, os danos à pessoa, à vítima, aos familiares, só agrava. A pessoa às vezes passa por um calvário até conseguir a questão da interrupção da gravidez, que é legal em alguns casos. Agora, queria te perguntar quais são os riscos dos médicos, né? O que os médicos têm ali de risco contra si, exercendo a sua profissão, né? Sim. Olha só, a atividade da advocacia é muito rica, né? Toda hora é uma novidade. Os processos criminais existem diante de culpas evidenciadas numa má prática médica, mas também, em muitos casos, processos que se iniciam contra médicos, eles passam a existir em face das circunstâncias daquele ambiente de trabalho. Então, por exemplo, às vezes um protocolo de uma terapia médica do hospital não está adequado, ou está ultrapassado, ou está com alguma desconformidade conforme o Conselho Federal de Medicina. Isso pode trazer problema. Tá? Imagine, por exemplo, um procedimento que é extremamente burocrático, que é o de transplante de órgãos. Existem diversas normativas do Conselho Federal de Medicina que precisam ser rigorosamente seguidas. Você imagina se existe uma normativa interna de determinado hospital que está com uma desconformidade, né? Então, se os médicos que realizam os transplantes de órgãos fizerem a cirurgia de extração de órgãos doados, implantação desses órgãos, e esse procedimento estiver regulamentado de forma diferente do que o Conselho Federal de Medicina orienta, recomenda, esses profissionais da saúde podem enfrentar um processo criminal. Por quê? A lei que regula o assunto, a questão de transplantes, ela prevê vários crimes que podem ser praticados pelos profissionais médicos. É um procedimento extremamente regulado em lei e a infringência a algum preceito, alguma exigência legal configura o exercício de um transplante ilegal, né? Então o risco é enorme. Vamos falar, por exemplo, de um armazenamento deficiente de prontuário médico. É possível que esse prontuário não foi bem guardado, não foi bem custodiado pela instituição, some algum exame. Isso no futuro pode ter uma implicação incrível, né? Você imagina, numa questão em que uma autoridade pede para ver a papelada médica de determinado paciente, né? Então, havendo concordância da família ou não, tem pessoas também que entendem que os conselhos podem ter essa vista desses prontuários médicos e ali se constata, se verifica algum indício de irregularidade. Esses médicos, que não tem nada a ver com a guarda de documentos, mas que a administração do local onde eles trabalham tem, podem ficar refém de processos criminais, né? Você imagina se um diretor de uma instituição de saúde promove assédio moral em face de médicos, profissionais, prestadores de saúde. E isso dificulta o cumprimento da boa prática médica, né? Também pode gerar muito problema. Às vezes uma terapia que é feita de uma maneira coletiva para vários pacientes, tem um profissional médico só, ou um número insuficiente para dar conta de uma sala inteira com 50 pacientes, por exemplo, tem um profissional só, esse profissional passa mal e fica impossibilitado, por exemplo, de acudir um paciente, né? Você precisa de ter outro, precisa de ter um médico ali. Então, olha só, uma questão que é interna, que é uma regulamentação de uma atividade interna de uma entidade assistencial de saúde, pode interferir num processo criminal, né? Pode surgir para o profissional médico uma questão disso. Calil, me veio uma questão aqui agora,
que ontem foi aprovado, parece que na Comissão de Saúde da Câmara Federal, a prova, né, de proficiência, igual tem a OAB, para habilitar o profissional da medicina. Sim. Nós estamos caminhando, o volume talvez de universidades também de medicina aumentou demais. Num país que a gente tem um processo que a gente ainda está regulando as questões digitais, né, que a gente ainda tem muita coisa ainda que a gente até precisa regulamentar, o ensino de medicina com essa expansão, ele também teve uma, vamos dizer assim, não uma queda, mas teve uma refração, vamos dizer assim, nas questões que precisa intelectualmente buscar de novo esse campo dos laudos, do conhecimento e tal, para melhorar o atendimento? Sim. Estou querendo te jogar em maus lençóis, mas eu acho que toda a discussão do direito também, ela passa por essa questão também de saber ou não saber, né? Sim, exatamente. Assim como houve a profusão de cursos de direito, houve também a profusão de cursos de medicina, né? Segundo o Conselho Federal de Medicina, hoje estão em funcionamento, um dado de 2024, 389 cursos de graduação de medicina. Tá? Então, na década de 90, você tinha 70 e poucos cursos de medicina. Então, é muito curso de medicina, é muito médico formando e, infelizmente, nós teremos maus profissionais, teremos os bons, mas teremos um contingente grande de maus profissionais, de pessoas que não recebem a boa instrução, e isso é um problema, porque estamos tratando de tratamento de saúde, de cuidado de vida, né? Então, estima-se que 20% aí desses cursos oferecem formação de qualidade. 20%? Então, nós temos 70%. E é nesse contexto que o direito médico também, aí a gente entra nessa questão do direito, né? Que o direito ele já vai correndo atrás para poder quase que regulamentar tudo isso também, né? E hoje tem a questão das redes sociais, né? Então você tem médicos especializados em TikTok, anúncio de tratamentos mirabolantes e milagrosos, sobretudo no campo da estética, e então isso vai repercutir na demanda, vai judicializar muita coisa, porque deixa à mostra uma parte extremamente comercial, né, da medicina, infelizmente, e isso geralmente dá problema. E aí é essa parte que eu queria entrar com você, que é essa questão da estética, que a gente está vivendo. O Brasil, normalmente no Brasil, ele é visto como o país da estética, né? As pessoas têm... não é uma questão de ter um problema com o corpo, não, da forma... Mas tem essa questão da vaidade, de não achar que está bem e tal, e aí você entra para outros campos da psicologia, da psiquiatria, que não é a nossa praia aqui. Mas no campo da estética, que a gente vê muitas pessoas e muitos profissionais que fazem um curso, biomedicina, faz não sei o que, voltada para isso e tal. Abrange também essa questão do direito médico, abrange isso também no campo da estética mesmo? Abrange sim, tá? Porque o profissional da estética pode ser um dermatologista. Se ele for um médico dermatologista, associado à Associação Brasileira de Dermatologia ou alguma associação que o credencia para tanto, excelente, ele tem habilitação, tomara que seja um bom profissional, mas essa parte estética é desenvolvida por outros profissionais da saúde também, que não necessariamente são médicos, né? E para que esse tipo de serviço seja acessível, o que não faltam é profissionais que não são médicos ofertando fazer Exatamente. Procedimento de peeling e de como é que chama isso? Botox, etc. Né? Se não é médico, a pessoa pode, por exemplo, atingir uma determinada porção da face do paciente, causar um estrago ali, né? Então, isso aumenta o risco, expõe o profissional da saúde, médico ou não, a um risco.
Só eu vi isso aqui por causa dessas chamadas, gente, que a gente tem, a gente vê na televisão, vê nos jornais e tal, às vezes a pessoa vai fazer um procedimento estético ali, deforma o rosto todo. Vi há pouco tempo, Sim. agora vi essa situação. E uma das coisas também que eu vi, Calil, foi a questão de piercing na orelha. E na orelha, nem sabia, passa alguns nervos ópticos aqui. E aí põe a pessoa a perder a visão. Brecha, difícil. Bom, deixa eu fazer o primeiro intervalo. Vou fazer o primeiro intervalo aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está falando sobre direito penal médico aqui na TV Banqueta com o professor Calil. Um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba, no JusCult, aqui da Instituto, em parceria com o Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de plantas, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. De volta com Cultura Geral JusCult, né, aqui na TV Banqueta. Essa parceria que a gente tem dessa pauta com o Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Eu queria voltar aqui esquentando um pouquinho esse programa, perguntando para você, Calil, sobre transfusão de sangue. Como que a gente pensa a transfusão de sangue, já que você tem os dois direitos constitucionais, nós vamos esbarrar ali, um direito à livre manifestação do pensamento, que é a religião, direito à religião, escolher e tal, e direito à vida. O médico está aí nesse milímetro, nesse meio aí, nessa antinomia. O médico tem autonomia, cara? Como é que é isso? Explica pra gente. Olha, essa questão é maravilhosa. Pelo debate profundo que ela suscita, a gente vai tentar falar aqui de uma maneira fácil para que todo mundo possa compreender. A relação médico-paciente passou por uma transformação, né? Então, anteriormente, o médico era visto como o senhor quase que sobre o corpo do paciente, sabendo ele, médico, o que seria melhor para ele. Hoje, essa relação não é mais desse tipo paternalista. Então, a vontade do paciente hoje é fundamental. Então, daí porque todo procedimento de terapia, sobretudo os invasivos, contam com aqueles termos esclarecidos, conscientes, né, de consentimento por parte do paciente, e se ele é menor ou incapaz de expressar sua vontade, esse consentimento deve ser dado pelos seus representantes legais, por seu curador, que é um cuidador, pode ser um parente, né, pais e etc. Então, isso é muito levado a sério, tá? De maneira que hoje há quem sustente que se o médico fizer algo contra a vontade expressada, ou mesmo contra uma vontade que é presumida até, isso é ilícito, é ilegal, tá? Porém, a gente tem, como eu falei, os fatos, os valores acontecem primeiro e depois há modificações no direito. E existe na legislação ainda uma herança dessa relação médico-paciente que é paternalista. Então, por exemplo, no Código Penal tem uma ressalva, no sentido de que não é punível o constrangimento ilegal, ou seja, quando alguém obriga
outrem a fazer alguma coisa, no caso o médico faz alguma coisa contra a vontade do paciente, não é punível quando há perigo de vida para o paciente. Tá? Então, isso é muito interessante, porque isso reflete não só no Código Penal, mas também no Código de Ética Médica. Tá? Isso é só para fazer um recorte Isso. aqui. Se a pessoa está desacordada, por exemplo, e ela precisa de receber a transfusão de sangue, mesmo que alguém fale, não, ele é testemunho de Jeová, por exemplo. Mas não tem preconceito nenhum aqui de religião, não, viu, gente? Que deixa isso bem claro. Sim. Nós não queremos que faça a transfusão de sangue nele. O médico tem autonomia, porque o paciente é que tem que decidir, não é isso? Sim, o paciente tem que decidir. Se ele está inconsciente, tem que ter alguém responsável para expressar a vontade dele. Sim, tá? Mas se o médico não pode tomar essa posição, por exemplo, se tiver alguém que fala que não é para fazer, como é que funciona isso? Conforme a legislação, o Código Penal, se o médico, diante do iminente perigo para a vida, tá? Do perigo de vida, ele pode fazer essa transfusão. Tá? Uhum. Existe essa interpretação, ela é literal, porque ela está na letra da lei, que é assim, tá ok? Mas o que acontece é você também tem um outro entendimento. Isso é uma violação grave a um direito de alguém professar uma religião, uma forma de liberdade, de se relacionar com a sua própria vida, né? Então, porque para as testemunhas de Jeová, por exemplo, que você citou, receber um sangue de outrem representa uma indignidade, né? Uma mistura que eles não aceitam, eles se consideram impuros quando isso acontece, e eles têm restrições dentro da própria religião, dentre os pares, sofrem discriminação, muitos chegam até ao suicídio por conta disso, é algo muito sério. Por falar nessa questão, existe hoje, tramitando no Supremo Tribunal Federal, uma ação que está sub júdice, né? Uma ADPF 618, o ministro Cássio Nunes Marques é o relator, e se questiona justamente a constitucionalidade, né, a validade desse dispositivo do Código Penal. Porque esse dispositivo do Código Penal, como eu falei, que o médico não é punido por fazer contra a vontade do paciente em situação de perigo de vida, seria afrontoso a um direito de liberdade, de crença, de religião, de pensamento, de liberdade, certo? Então isso está para ser decidido. É um debate assim atualíssimo. Engraçado é que as pessoas reclamam do Supremo, que o Supremo às vezes está legislando. Mas eles não criam as normas legislativas para poder regulamentar, porque Sim. é desgastante, aí deixa para o Supremo decidir. Exatamente, é a batata quente, ninguém quer no próprio colo. Ninguém né? quer para no próprio, mas eu acho que as coisas têm que ser decididas, porque coitado do médico, né? O médico também está nessa situação, o que ele faz? Há casos notórios em que o médico foi acatar a vontade dos pais e que, ao final, os pais foram acusados de crime doloso contra a vida, de crime que é julgado pelo júri popular, porque numa situação como essa, em que chegou um amigo da família, esse caso foi notório, ocorreu lá em São Paulo, numa cidade chamada São Vicente, tá? E os pais foram processados por homicídio porque, em face da não transfusão de sangue, a vítima, que já estava com uma saúde debilitada, veio a falecer, veio a óbito. Então, você imagina, um médico sendo processado por homicídio quando, na melhor das intenções, quis acolher a vontade dos pais. E é uma situação, eu acho que esse assunto é tão importante, e a gente trazendo esse assunto aqui no Juscute é tão importante também no Cultura Geral, que, veja bem, a pessoa ela pode sofrer na própria comunidade um preconceito e uma rejeição que pode levá-la até o suicídio. Sim. Só que se o médico também não fizer, não que ele vai resolver, talvez não vai receber ali nenhum tipo de preconceito ou nenhum tipo de rejeição. Mas a consciência dele pode fazer com que ele também, por perder aquela vida, suicide também,
né, sofra o sofrimento mental. Aliás, na medicina nós temos aí um alto índice de suicídio e sofrimento mental também. Né? Sim, sim. E uma questão, no tempo de hoje, as pessoas fazem as suas atividades com medo. Isso é uma coisa que acomete não só o médico, mas assim, o policial também e o juiz também. Porque as pessoas, adolescentes, pessoas, né, mais jovens e etc., têm o medo de ser cancelado em rede social. Você imagina, se alguém tem um ato que é digno, que é livre, e um ato de liberdade, eu manifestei desse jeito, não topei fazer determinada transfusão, ou fiz determinada transfusão contrariamente à vontade, porque eu entendo que eu, como médico, eu estou protegido pela lei atual, pelas regulamentações médicas, etc. Se o médico não faz, e aí começa-se uma campanha difamatória contra ele. O que isso causa de constrangimento? Para ele e para os seus familiares. O sofrimento mental, sim, pesado. horrível. Né? Que o cancelamento você tem, soltou na rede, acabou, vai embora. Acabou. E nós já sabemos, né? Que na rede, o que é ruim, dispara, né? Dispara. Né? O que é bom custa a ter o mesmo engajamento. Né? Exatamente. E aí depois, para reverter essa situação, é inócuo. Já passou, o dano já ocorreu. Pois é. Outro assunto também espinhoso é o tal da eutanásia. E aí nós vamos chegar nessa situação que a pessoa está ali em estado vegetativo, ou ela está passando... E aí nós vamos tirar aqui esse véu da espiritualidade, vamos tirar esse véu aqui. Né? A gente vai precisar tirar ele para a gente poder discutir isso de forma mais ampla, né? Uhum. Então a pessoa está ali em estado vegetativo. E aí começa aquela discussão da família, desliga aparelho, não desliga aparelho, o que faz, é um sofrimento que toma conta de todos, né? Uhum. Nessa situação, como é que a gente pensa tudo isso, Calil? Essa situação realmente... E acontece muito, né? Acontece muito. Bom, primeiro, nós temos uma concepção de que a vida é sempre boa, a morte é sempre ruim, quando em realidade não é assim, né? Às vezes a gente tem situações de vida que são indignas para aquela pessoa, para o que ela foi, para a biografia daquela pessoa, né? E às vezes a gente tem a morte como um alívio, uma coisa que põe fim ao sofrimento, né? Então essas duas concepções precisam de ser debatidas mesmo, de ser bem compreendidas, né? A eutanásia no nosso país, ela é crime de homicídio, você abreviar a vida de alguém por conta de um sofrimento, né? Então isso seria um homicídio, poderia ser até um homicídio privilegiado com uma atenuação de pena, por exemplo, ensejado por um motivo de relevante valor moral, por exemplo, né? Mas a eutanásia no nosso país é proibido. Você tem outras questões também, como às vezes quando a pessoa está num estado vegetativo mais permanente, ou seja, ela é mantida com uma nutrição interal e uma hidratação também venosa e etc. Você interromper aquilo, qual que é o sentido dessa interrupção? Será que isso é a eutanásia? Né? Será que isso é homicídio? Será que é um auxílio ao suicídio, né? Que é um outro crime que o médico pode se ver envolvido, por exemplo? Né? Então, é necessário que o médico do paciente esteja muito presente para deixar clara a circunstância de vida daquela pessoa. Se é um estado vegetativo irreversível, permanente, porque o Conselho de Medicina já se manifestou, né? Existe uma sociedade, né, de cuidados paliativos em que se visa aliviar, né, o sofrimento e se entendeu que a descontinuidade de hidratação, de também alimentação específica, num processo de quadro
irreversível, estado vegetativo permanente, não é considerado crime, não é eutanásia, isso não é matar alguém, mas é outra crença que existe também na cabeça das pessoas, é de que a medicina e o profissional médico sempre deve fazer tudo o tempo inteiro para manter uma condição de vida. Isso não é assim, não é assim, porque o conceito de vida também é relativo, né? Às vezes uma vida que não tem maior expressão impossibilita movimentos, sentimentos, reações, reflexos. Para muitos aquilo não é vida, né? Tem um valor diferente, né? Por isso se fala tanto num testamento vital, o que a pessoa quer para ela num momento desse de dificuldade, né? Em vida ela fala, e fala isso para os parentes, isso seria ótimo para aliviar problema. Então, a sociedade, como eu falei, de cuidados paliativos, né, as resoluções médicas já entenderam que isso não é eutanásia, não é matar alguém, porque não tem um significado, você vai manter a pessoa para quê? Não tem chance de melhoria, tá? Então, é um ponto delicadíssimo, precisa de ter uma adequada relação médico-paciente, uma interação com a família, pessoas que manifestem de forma livre qual que é o desejo, qual que seria o desejo daquela pessoa, até de forma presumida. É uma questão delicadíssima, né? Infelizmente, médicos, às vezes, que interrompem e dão essa ordem para interromper, às vezes são processados. E não só o médico, mas também um próprio parente, que manifesta a vontade pelo paciente que está inconsciente. Isso tem outras repercussões também, viu, gente? Muitas. Tem outras repercussões, né? Não é simples, a gente já discutindo, já é uma discussão forte, né? Mas, para além disso, ainda tem outras repercussões também. Calil, o que a gente poderia pensar em orientação, tanto para as pessoas que às vezes estão nos assistindo agora e está com uma situação, por exemplo, óbvio que você não é médico, você é advogado, né? Isso tem que ficar claro, né? Mas, às vezes, a pessoa, meu parente está na cama, já está ali e tal, não sei o quê. Qual é a atenção que ele tem que ter para qualquer decisão que ele vá tomar? Uma consultoria, consultar uma questão, né, das questões legais, um advogado. O que você acha que ele deveria fazer? Sim, inclusive já teve até profissional advogado que, por um parecer, foi processado juntamente com o médico e com o cuidador da pessoa, para você ter uma ideia como que esse tema é espinhoso. Bom, isso é uma parte da educação, é da cultura mesmo. Você falar sobre o seu desejo quando você estiver numa situação de inconsciência é uma coisa boa, né? Porque você vai sanar algumas dúvidas, você vai deixar clara a sua manifestação de vontade. As pessoas poderiam falar mais sobre isso, sobre esse tipo de coisa. É uma questão de educação, tá? Você não pode ter obstáculos para isso. Eu acho que uma educação, uma melhoria na comunicação, a cultura, abre os horizontes e diminui a incidência de conflitos, né? A boa comunicação, a educação, o acesso à vontade, ao desejo, ao que lhe é de direito e etc. E para os médicos? Para os médicos. Olha, estabelecer uma cultura assim, de integridade, de valores humanos, um laço muito forte com a bioética nas suas práticas médicas. Isso é muito importante, né? Você cumprir sempre todas as normas diretivas dos conselhos, né, regionais de medicina, federais de medicina, é algo que diminui a incidência dos conflitos. Se estabelecerem uma cultura de integridade, né, o que a gente chama assim, às vezes, de compliance, nas instituições de saúde, diminui muito conflito.
tá? Cria-se um canal de comunicação. Olha, eu vi uma coisa que pode ser melhorada. Não, tomei conhecimento de uma irregularidade que está acontecendo numa clínica tal. Cria-se um canal de denúncia com preservação da identidade da pessoa, anonimato de quem. Aí se instaura, se investiga, chega-se a conclusões internas, porque o melhor é afastar uma prática irregular que não está em conformidade com os regulamentos. Isso vai poupar muitos problemas para a instituição e para os médicos. Vou fazer uma sabatina com você nesse sentido. Manda ver. Clínicas estéticas, o que eles precisam se ater? Bom, no campo do direito, muito importante isso. O profissional da medicina estética talvez seja aquele que mais se compromete com o resultado. E isso é delicado, porque assim como nós, profissionais do direito, né, os médicos também, eles são muito mais comprometidos com o meio e não com o fim. É difícil falar, olha, você vai ficar com o nariz parecido com o ator fulano de tal. Então, é assim, uma promessa que beira a fantasia, não tem como, né? O profissional médico dessa seara, ele precisa ser extremamente ético. Fala, olha, nós vamos melhorar, às vezes, algo que está te incomodando, mas ele não pode se comprometer com um resultado fantasioso, né? Quero parecer com o Calil aqui. Então, isso é uma questão ética e os conselhos precisam realmente orientar os profissionais e fiscalizá-los, fiscalizar essas clínicas. Agora, os hospitais e clínicas médicas. Queria te fazer esse recorte aqui, porque eu tive uma experiência de ver que uma discussão muito forte quando uma pessoa chega, fez um procedimento no hospital e ela se sentiu não bem acolhida no hospital. Então, como que os hospitais e as clínicas médicas também devem se proteger, vamos dizer assim, né, no campo do direito? Olha, um treinamento bem feito, uma cultura de integridade, de respeitar as normas, de esclarecimento de quais são os direitos da pessoa, porque vamos voltar naquela questão do aborto legal em virtude de violência sexual. Você imagina, a vítima é instigada a falar sobre a sua intimidade, quem era o parceiro, há quanto tempo conhecia, como que era a relação e etc., né? E a pessoa externa ali, sua interioridade, sua privacidade. Você imagina que ela está sendo atendida por um profissional da saúde que é rigorosamente contra o aborto, até mesmo nesses casos. O quanto que esse profissional pode dificultar o acesso a um direito, né? E intensificar um sofrimento, até que a pessoa desista do procedimento, né? Então, também existem casos notórios. Em São Paulo, no ano passado, também tinha um setor de atendimento em aborto legal, Vila Imaculada, salvo engano, e que fechou, o serviço foi suspenso pela Secretaria de Saúde de São Paulo, o Conselho Regional de Medicina local também se manifestou contra, e as médicas que estavam envolvidas nesse tipo de atendimento, que é um atendimento legal, foram até suspensas, tiveram um CRM suspenso. Então foi algo que trouxe muita repercussão, e um bom atendimento médico faz com que a pessoa vítima de uma violência sexual alivie a sua dor, sinta-se à vontade, sinta-se acolhida e não discriminada. A gente fala assim, vai falar de direito médico, né? Olha a quantidade de coisas que nós discutimos aqui e ainda ficou para trás, né? Muitas coisas ainda ficaram para trás. Mas a gente chega ao final aqui do programa Cultura Geral e do JusCult, né? Com essa pauta super importante. Obviamente que nós não tivemos em nenhum momento a pretensão de esgotar o tema, né? Vamos ter que voltar com o tema novamente.
E te agradecer, Calil, pela participação, que foi muito gratificante, muito bacana ter você aqui, em nome do Instituto e em nome também do seu escritório, para a gente poder tratar desses assuntos. Maravilha, Betão. Foi um prazer, adorei estar aqui e fazer esse bate-papo. Maravilha. Gente, chegamos ao final de mais um programa Cultura Geral e Juscult aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba e voltaremos amanhã com mais um programa super especial. Até mais. Juscult, uma produção em conjunto com o Instituto de Advogados de Minas Gerais. Apoio cultural, Cicobi Jus MP, a cooperativa de crédito dos integrantes do Poder Judiciário e do Ministério Público de Minas Gerais.